Vamos ao tema, a matéria deste sábado. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Nas Olimpíadas de 2012, foram disputados 26 esportes. Porém, na edição de 2016, que será realizada no Rio de Janeiro, haverá 2 a mais. Um deles é o rugby, mas essa não é a primeira vez que ele fará parte do torneio. A última vez que o esporte foi disputado em uma Olimpíada foi em 1924, ou seja, há mais de 90 anos. Existem 2 modalidades de rugby. Antônio Martoni já foi jogador e treinador de rugby. Atualmente é comentarista da modalidade nos canais por assinatura da ESPN. Ele explica a diferença entre as duas. O rugby de 15 é jogado em 2 tempos de 40 minutos por 12 de intervalo. O rugby de 7 é jogado em 2 tempos de 7 minutos por 1 de intervalo. Porém, você joga 4 ou 5 jogos, obviamente, de 7 no mesmo dia. Então ele é muito cansativo. O rugby de 15 você joga uma vez por semana, porque o jogo de impacto, o contato, ele é muito cansativo. Nas Olimpíadas, a modalidade a ser disputada será a de 7 jogadores, conhecida como Rugby Sevens. Quem explica o porquê da escolha é Antônio Martoni, ex-jogador e atual comentarista do esporte. O rugby hoje, em termos de Copa do Mundo de rugby, que funciona a cada 4 anos, assim como a de futebol, ele é a segunda maior audiência do mundo. Ele chega perto de 7 bilhões de pessoas somados todos os jogos. A Copa do Mundo de futebol é algo em torno de 9 bilhões e meio para 10 bilhões, é um absurdo, mas o rugby não está longe, não. Dentro disso, a pergunta que eu sempre devolvo é assim: por que a Copa do Mundo de futebol não entra dentro dos Jogos Olímpicos? Porque não tem nenhuma coerência financeira e mesmo de evento. Você juntar um evento monumental dentro de um outro evento monumental, tornando um só. Esse é um ponto. Então o rugby também é nessa linha. Financeiramente não tinha nenhuma atração para levar a Copa do Mundo de Rugby para dentro dos Jogos Olímpicos, que é o maior evento coletivo do mundo disparadamente. Segundo ponto, uma Copa do Mundo de Rugby demora de 45 a 50 dias. Também era um outro problema, porque teria que ser muito tempo de Jogos Olímpicos e não tem nenhuma condição para você realizar dentro dos Jogos Olímpicos uma competição como a de rugby demorando 45 a 50 dias, que é maior que o tempo dos Jogos Olímpicos. E o terceiro ponto é que o formato e o modelo do rugby seven-a-side encaixa perfeitamente aí. Você, no final de semana, você faz masculino e feminino em 3 dias, um big evento com 12 seleções de 12 países diferentes, brigando por medalhas, ou seja, muito dinâmico, muito divertido e muito rápido. E financeiramente também é interessante para o World Rugby, que é a entidade que dirige o rugby no mundo. O resultado em curto período de tempo também foi um fator para reinserir o rugby nas Olimpíadas, como diz Agustin Danza, diretor executivo da Confederação Brasileira de Rugby. É muito mais fácil para um time, para um país que não tem tradição de rugby, montar uma seleção de alto rendimento de séries e ter resultados muito mais rápido do que com 15. Então, teve um movimento nos últimos anos de países que não têm rugby tradicionalmente dentro das suas esportes, mas que têm sido bem sucedidos nos Sevens. Por exemplo, Quênia, Zimbábue, Hong Kong, Japão, todos times que hoje estão entre os 15 e 16 melhores do mundo, que nunca tinham jogado, não são países que têm rugby de 15, que é o rugby tradicional, como uma modalidade forte. O rugby está em crescimento, de acordo com Martoni, que é comentarista da ESPN. Alguns eventos extra-TV colaboraram para melhorar a questão da aceitação do esporte. Primeiro, o advento dos Jogos Olímpicos, evidentemente, mexeu muito, se falou muito de rugby. E segundo, que a meu ver foi outro ponto muito importante, foi o filme Invictus, do Clint Eastwood, que retrata a Copa do Mundo em 1995, quando uma nação em torno do rugby conseguiu se unir. Então, esses foram os pontos. Hoje em dia, o rugby está muito bem posicionado em audiência dentro da ESPN. A ESPN tem os principais eventos internacionais do rugby no mundo, de 15. E com isso, consegue alavancar sua audiência. Tanto que a cobertura da Copa do Mundo desse ano, a gente fala boa parte dela em loco lá na Inglaterra. Ou seja, o patrocinador acredita, a audiência dá retorno e a coisa começa a crescer exponencialmente. Com o esporte nas Olimpíadas, também haverá mais verbas disponíveis através de governo e de patrocinadores. No Brasil, o rugby é praticado por cerca de 300 times distribuídos por todo o país, com mais de 20 mil atletas federados. O interesse pelo esporte só cresce, como diz Agustin Danza,
diretor executivo da Confederação Brasileira de Rugby. A gente teve uma segunda divisão nacional, organizada pela Confederação Brasileira de Rugby, então 12 times também das federações jogaram uma segunda divisão nacional. A primeira divisão nacional já existe faz alguns anos, né? O ano passado também foi o primeiro ano que a gente teve um torneio de seleções estaduais para jogadores menores de 17 anos e para jogadores menores de 19 anos. Então, cada estado, cada federação cria uma seleção em 2017, uma seleção em 2019 e jogam entre eles um campeonato, coisa que antes não existia também. Aqui na Federação Paulista, por exemplo, esse ano começou a quarta divisão do torneio, então tem primeira, segunda, terceira e a partir desse ano tem quarta divisão. Na Federação Gaúcha tem uma divisão intermediária, enfim. Nas federações todos os anos os campeonatos estão aumentando e a nível nacional também. Agustin Danza também diz que a presença do esporte nas Olimpíadas ajuda no crescimento no país. O fato de que o esporte olímpico também nos ajuda muito a poder entrar em escolas, com a modalidade de sevens, a fazer festivais infantis. Então, sem dúvidas que o fato de que o rugby seja olímpico abriu muitas portas e continua abrindo muitas portas. A outra modalidade que também voltará a ser disputada nas Olimpíadas é o golfe. O esporte foi disputado 2 vezes nos Jogos Olímpicos, em 1900 e 1904. Atualmente no Brasil, existem cerca de 25 mil golfistas, sendo que 5 mil estão só no estado de São Paulo. Se compararmos com a população do Brasil, é um número de pouca expressão. O presidente da Federação Paulista de Golfe, Antônio Carlos Padula, diz quais são os motivos de não haver tantos praticantes da modalidade. O primeiro foi que o esporte, durante muito tempo, ficou reduzido à alta sociedade. Ele era muito elitista e muito fechado. O segundo é a falta de praça de esporte. Nós temos pouquíssimos campos de golfe. Nós temos 70 campos de golfe pelo estado todo e é pouco campo de golfe para se jogar. Vou citar um exemplo de comparação com a Argentina. A Argentina, só na Grande Buenos Aires, tem mais de 150 campos de golfe. O terceiro ponto que eu destaco, porque o esporte não é divulgado, é o meio ambiente. A CETESB e o IBAMA são fatores determinantes para que se não tenha campo de golfe. Hoje, os legisladores públicos que atuam no meio ambiente consideram campo de golfe poluidor e destruidor da fauna nativa. E é justamente o contrário. Nós precisamos, enquanto dirigentes, essa é a função nossa aqui, mostrar para o poder público, conversar e abrir diálogo com eles para exemplificar claramente que golfe não é poluidor, golfe preserva a natureza e barra o crescimento desordenado da pressão demográfica de qualquer região. E por último, eu quero destacar que a manutenção e construção de campo de golfe no Brasil não é barato. Porém, o golfe é um esporte que existe no Brasil há mais de 100 anos. O Santos São Vicente Golf Clube é centenário. O São Paulo Golf Clube foi fundado em 1903. E o Gávea, no Rio de Janeiro, foi fundado em 1905. Existem alguns torneios interclubes que reúnem cerca de 2.000 atletas na disputa, além de torneios femininos, infantis e juvenis. Eles contribuem com o comércio e o turismo do local em que é disputado. O presidente da Federação Paulista de Golfe, Antônio Carlos Padula, diz que o esporte pretende crescer no estado. A intenção é investir nas categorias infantis para no futuro ter atletas de boa performance. Esse projeto já abrange 38 municípios do estado, como explica Antônio Carlos Padula. Nós criamos um programa com 10 etapas que nós estamos desenvolvendo agora em todos os municípios onde nós temos clubes filiados à federação, que é basicamente assim: a gente faz um convênio com a prefeitura municipal, com o clube local e com a Federação Paulista de Golfe. Nós capacitamos os professores de educação física para que eles possam introduzir na grade curricular das suas escolas a modalidade golfe, além das outras modalidades, claro. Fazemos com que os melhores alunos que são destacados na escola vão para o clube conhecer o campo de golfe, treinar lá no clube. Depois temos um torneio interno na escola, onde os melhores vão representar a escola no intermunicipal daquele município, e os vencedores desse intermunicipal jogarão
nos campeonatos da Federação Paulista de Golfe, seus juvenis, infantis, com tudo pago, desde estadia, transporte, alimentação, inscrição do torneio e equipamento. Nesse contexto, ele analisa que as Olimpíadas têm um papel muito importante. Nos últimos 2 anos, principalmente, depois do advento que o golfe voltou a ser olímpico, uma oportunidade muito grande, né, de divulgação do esporte. E isso realmente no interior está acontecendo. Nós estamos conseguindo divulgar de sobremaneira o golfe, fazendo com que o número de curiosos ou novos golfistas venham a praticar o esporte. Segundo ele, o objetivo não é apenas formar atletas, mas sim mostrar como funciona o golfe. Isso se expande até a cidade de Bauru, como diz Antônio Carlos Pádula. Bauru, nós temos um campo de golfe que fica em Piratininga, aí pertinho, né? Bauru Golf Clube, né? Tem muitos sócios aí de Bauru. E o capitão do clube, que é o Alexandre Chayeb, ele está replicando esse trabalho que a federação está fazendo aí na sua cidade. Levando, além das escolas públicas e particulares, o golfe também para condomínios e clubes que não têm campo de golfe. Conversamos com Carlos Garcia, diretor do Clube de Golfe de Bauru. Ele diz que tem atletas de destaque na cidade. Hoje o golfe em Bauru, ele, como todo clube social, precisa de sócios. Hoje nós temos em torno de 60 sócios, onde vários sócios nossos se destacam no ranking paulista, dentre eles o nosso presidente, Milton Toro Yoshiura, que foi agraciado com o prêmio Melhores do Ano no golfe, porque em 3 anos consecutivos ele ficou em primeiro lugar no ranking da categoria dele. Temos também outros destaques, Scratch, como Armando Yoshiura, Vinícius Yoshiura, Márcio Metsu, são destaques no ranking paulista. No entanto, o presidente da Federação Paulista de Golfe, Antônio Carlos Pádula, chama atenção para um problema: a falta de ídolos. Eu gostaria muito de ter um ídolo, como o tênis tem, como o futebol tem e outros esportes têm, para que esse trabalho fosse mais facilitado. Mas para se ter um ídolo, nós temos que ter esse desenvolvimento antes. O golfe é um esporte que exige muita dedicação do atleta para treinar todo dia, forma física, né, jeito de se jogar golfe e todas as suas nuances, que são várias, né? E precisa de muito talento e muita vontade própria para a gente conseguir um grande atleta e uma grande atleta. E antes da gente começar o nosso bate-papo a respeito da matéria deste sábado, vamos aos tradicionais agradecimentos. Agradecendo ao jornalista dos canais ESPN, o Antônio Martoni, também o diretor executivo da Confederação Brasileira de Rugby, Augustin Danza, para o presidente da Federação Paulista de Golfe, o Antônio Carlos Pádula, e também para Carlos Garcia, que é o diretor do Clube de Golfe aqui da cidade de Bauru. Para falar desse tema, né? Estamos com o Thiago Pavini, com o Heitor Facini, também com a presença ilustre hoje do Fábio Fleury e, claro, também Carlão Napolitano. Começando com você, Thiago Pavini, a respeito do rugby, por exemplo, para a gente começar a abordar essas modalidades, né? Ficou evidente que é um esporte que se pensa a longo prazo, né? Os resultados, eles não vêm da noite para o dia, principalmente aqui no Brasil, onde não existe um apelo, né? Exatamente, Guilherme. O rugby é um esporte a longo prazo, na verdade, o Antônio Martoni frisou muito bem isso, que é um esporte de dedicação, de superação, de disciplina, e não é um esporte apenas focado em resultado. Ele diz que uma seleção, para começar a vingar assim, demora umas 3, 4 gerações até chegar ao seu ápice, né? Ele fez uma comparação mais ou menos com o time de futebol dos Estados Unidos, que começou lá atrás com a ida do Pelé, né, para o New York Cosmos, e agora tá começando a desfrutar um pouco. O campeonato nacional está começando a ser mais forte, trazer bons jogadores. Então ele fez essa comparação, o rugby a longo prazo como o futebol a longo prazo nos Estados Unidos também. A gente tentou conversar com o time de rugby aqui de Bauru, né, os Javalis, que eles estão ativos desde 2001. Infelizmente não conseguimos contato com eles, né, mas fica aqui o nosso abraço, né, para essa equipe aqui de rugby de Bauru, os Javalis. E também queria falar a respeito dessa questão de resultados. Uma coisa bem bacana que o Antônio falou
é que aqui no Brasil existem duas colocações. O vencedor e os que perdem. Então tem o campeão e o vice-campeão é o primeiro dos últimos, né? É uma frase que, se eu não me engano, o Ayrton Senna disse. Então ele fala também a respeito disso que o rugby você não pode esperar resultados a curto prazo. A curto prazo tem a modalidade de 7 jogadores, que é a que vai ser disputada nas Olimpíadas, né? Que muito bem falou o nosso entrevistado da Confederação Brasileira, que ela até pôde ser agregada nas Olimpíadas, porque é uma modalidade que você consegue formar uma seleção de alto rendimento em curto prazo. Então é legal falar a respeito dessa diferença entre a modalidade de 7 e de 15 jogadores, né, Flori? Vou falar aqui como ex-jogador, né? Muito tempo atrás, 1978, 79 e 80, mas que sempre acompanhei o rugby na época, televisão agora, né? Porque ele surgiu há 5 anos, mais ou menos, na televisão, que a gente vem acompanhando esse crescimento do rugby midiático também, né? O que é interessante falar do rugby, primeiro de que ele nasceu ao mesmo tempo do futebol. Ele foi um desvio do futebol no final do século XIX na Inglaterra. Alguns queriam jogar com o pé e outros com as mãos. E daí formaram-se ligas diferentes, né? E o crescimento do futebol e do rugby na Europa, o futebol acabou evoluindo mais, mas o rugby sempre foi muito forte. E a gente sabe que hoje a Copa do Mundo, né, do Campeonato Mundial de Rugby que vai acontecer esse ano na Inglaterra, na televisão ele é a segunda maior audiência do mundo, só perde para a Copa do Mundo de futebol. Então, nós brasileiros ainda não estamos acostumados a assistir ao jogo de rugby, mas os europeus, a Oceania, a África do Sul e os Estados Unidos tem um pouquinho, o Canadá está crescendo, e nós não podemos esquecer de um time do lado de um país vizinho, a Argentina, que é muito forte, bem considerado, embora mundialmente ele fique em 7º, 6º lugar, 10º, né? Ainda não conseguiu obter um título mundial. Do jogo, o que é interessante, que eu acho que vale a pena para o brasileiro que quer começar a assistir ao jogo? Primeiro, como o futebol é um jogo de contato físico que aparentemente é mais violento. Eu digo aparentemente porque a questão de contusão e de agressão no futebol é tão forte como o rugby. O rugby, a agressão, o juiz de cara, ele já impede aquela agressão. E um ponto interessante, o árbitro, o juiz no rugby, ele é totalmente respeitado. Só pode falar com o juiz, o capitão do time, e mesmo assim com muita consideração, com muito respeito. Não existe um jogador paralelo falar algo com o juiz, como se ele não concorda com a jogada, ele comentar. Se ele fizer isso, é cartão amarelo, ele fica 10 minutos fora, ou pode ser expulso. E no final do jogo, embora mesmo com um jogo tenso ou com muita disputa, no final há um cumprimento, há um corredor em que se faz que o time vencedor faz um corredor e o time perdedor passa pelo meio com os atletas batendo palma. E daí esses atletas que passaram, que perderam a partida, fazem um corredor e esperam o time vencedor passar e também batem palma. E existe uma coisa recreativa, que é a cada final de jogo, isso até eu estava ouvindo outro dia, até pelo Martoni, mesmo na Copa do Mundo, mesmo em jogos oficiais ainda existe, e que no Brasil existia, na minha época, lá, principalmente quando a gente jogava no SPAC, lá na Guarapiranga, que era uma confraternização, que é o tal do terceiro tempo, onde você toma um brand que eles colocam cerveja com soda limonada e distribuem para todo mundo e algumas comidinhas e tal. Isso com as duas equipes após o jogo, independente de como foi o resultado e de como foi a tensão da partida. Flori, eu ia falar sobre isso mesmo, a respeito do apelo midiático, porque eu sou um consumidor de esportes, eu assisto televisão, gosto de esporte, gosto de acompanhar as modalidades, só que em questão do rugby eu não consigo, justamente talvez porque eu não conheço ali a dinâmica do jogo, as regras, eu não consigo assistir. O que me chamou a atenção foi de fato isso, a postura respeitosa que os atletas têm com o árbitro. É até meio estranho, né? Porque o árbitro marca, ele fala com um linguajar mais polido, mais educado. E se for comparar com o futebol, parece um jogo de damas, né? É um esporte áspero e muito elegante ao mesmo tempo, né? É bem por aí, né, Fleury?
E assim, eu também, assim, pessoalmente eu acho ele um pouco monótono na dinâmica do jogo, então talvez por isso que o espetáculo não me atrai. Existe uma frase que diz que o rugby é um jogo de brutos jogado por cavalheiros, e o futebol é um jogo de cavalheiros jogado por brutos, né? Então já tem essa diferença. A questão da regra do rugby realmente ela é complicada, Napolitano. Eu vou falar para você, confessar, de que até eu assistindo alguns jogos, o juiz faz algumas marcações que eu fico, caramba, mas o que aconteceu aí? E ele erra também, né? O próprio Martoni, eu assistindo alguns jogos, ele fala, o juiz errou, tal. Só que mesmo o erro dele na hora não é contestado. Não há aquela cena que é feita no nosso futebol que acaba sendo ridícula, aquela dramatização exagerada que atrasa a partida, provoca a torcida, né? Aliás, isso tem que ser revisto no futebol, essa cena que o jogador faz, a dramatização que ele faz de um lance que só atrasa a partida e provoca as torcidas, né? No rugby não tem isso, é o jogo corre, é bem disputado e no fim cada um aplaude o outro. Lógico que sai briga, sai tapão. Você tem o scrum, que é um momento do jogo, onde é um momento de jogada, onde o time de cada lado, ficam 7 de cada lado, e ficam se empurrando. E o hooker, que é gancho, né, em português, ele joga a bola, o hooker, ele fica no meio desse scrum e com o pé ele tem que puxar a bola. Quem vê isso fala, nossa, esse jogo é violento, porque é um monte de cara enorme, um contra o outro se empurrando. E realmente quando quebra esse scrum, eles caem no chão com muita força. Então há muita contusão por isso também, né? A vida de um jogador de rugby, ela é cheia de contusões, mas tem um detalhe, tem jogadores de idade avançada. Também permite você ter jogadores de 40 anos, uns veteranos que são ídolos, né? O Zé Roberto do Palmeiras daria bem lá, então, né? Cidade. Coisa que no futebol não é tão comum, né? O cara não citou aí o exemplo do Zé Roberto, né? Mas Rogério Ceni. Rogério, pode colocar o Paulo Baier também, né? Porque não o Cazu. O grande Cazu, 48 anos, está fazendo gol ainda na Liga Japonesa, daqui a né? pouco a gente começa a falar do Miller também, que jogou até outro dia pelo Fernandópolis, enfim. Mas realmente, né, existe no que diz respeito ao rugby essa tendência, né, do jogador mais experiente ele continuar contribuindo em grande estilo para o seu time. Considerações também do Heitor Facini a respeito do rugby, pois não, Heitor? Bom, Guilherme, o interessante de mostrar o crescimento do rugby nos últimos anos é que, segundo os comentários do Martoni durante a entrevista que eu fiz com ele, a primeira vez que ele foi acompanhar como comentarista de uma Copa do Mundo de rugby, se olhando assim no estádio, tinha muito menos pessoas do que da última vez que ele foi acompanhar. Tanto que esse ano, no Brasil mesmo, para mostrar como que tá grande, tudo bem que não pode se comparar um canal de TV a cabo com um canal de TV aberta. Mas a ESPN ela vai fazer uma transmissão em loco nesse ano na Copa do Mundo de rugby que vai acontecer na Inglaterra. É um avanço muito grande, porque se você pensar, para eles fazerem esse investimento significa que tem retorno. É uma das grandes audiências da ESPN, a Copa do Mundo de rugby. E outro ponto interessante que a gente falou de 2 esportes, né? Um é o rugby e o outro é o golfe. Pelo menos na minha visão que tive fazendo nessa matéria, mesmo que quebrando alguns paradigmas com o golfe, são 2 esportes que completamente diferentes em seu estilo. O rugby, assim como o futebol no Brasil, você não precisa de tanto investimento para conseguir praticar esse esporte. O golfe, por outro lado, não. Precisa de grandes campos para você treinar, precisa de equipamentos caros para você conseguir praticar. A estrutura é mais complexa, né? A estrutura é mais complexa. O rugby talvez tenha muito mais chance de pegar no gosto do brasileiro do que o futebol, do que o golfe, porque é muito mais acessível. Tendo um campo de futebol, você consegue praticar o rugby. É uma coisa muito mais acessível para o brasileiro. É só mudar a trave, botar aqueles paus para cima, amarrando na trave. Não, mas a gente fazia quando no campeonato juvenil, que eu participei pelo Mackenzie, em 78, 79, a gente ia naquele campo, não lembro agora o nome, mas era na Marginal Pinheiros, onde hoje vai ter uma grande construção, perto do Clube Pinheiros, ali do Shopping Guatemi. Havia vários campos de futebol e a gente usava ali, só que era terra.
Esse era um sofrimento pra gente. Imagina jogar rugby na terra, era um gramado, você caia bem mais fácil, né? Mas qualquer campo de futebol, mudando as marcações, né? Obviamente você pode jogar e treinar. A gente treinava no Ibirapuera, só pra vocês terem uma ideia, no gramado do Ibirapuera. O que eu acho legal, cortando você, Napoli, desculpa, é falar a respeito da influência que vai trazer as Olimpíadas realizadas no Brasil para esses esportes. Enquanto que no rugby a gente percebeu que não vai fazer muita diferença assim, porque é o seguinte, em relação ao rugby, parece que as Olimpíadas, ele sendo reinserido nas Olimpíadas, é o que vai revolucionar o esporte, que vai passar a ser conhecido, quando na verdade não, porque através da Copa do Mundo, que o Fleury já explicou muito bem, que já é um campeonato tradicionalíssimo, muito conhecido, traz muito audiência para os canais pagos que transmitem o campeonato, então já é um esporte tradicional. Então não tem essa questão que o rugby reinserido nas Olimpíadas vai mudar o esporte. Não, porque ele já é tradicional. Agora, o golfe, eu acho que já é um pouco mais diferente, porque o golfe não tem tanta tradição aqui no Brasil, embora tenha um clube centenários, como foi dito na matéria, mas não tem uma tradição muito grande aqui no Brasil. O Heitor pontuou muito bem que tem dificuldades. Legal também que na matéria falou a respeito das questões ambientais, né? Eu nunca tinha parado para pensar que existem barreiras para praticar o golfe por causa de questões ambientais. Então eu acredito que a presença desses esportes, a reinserção desses esportes nas Olimpíadas vai fazer trazer mais benefícios para a prática do golfe aqui no Brasil do que para a prática do rugby. Claro que ambas terão benefícios, vai ter mais verbas, vai ter maior visibilidade, mas eu acredito que o golfe será um pouquinho mais, vamos dizer assim, beneficiado. E como já foi dito pelo Martoni, né, aqui nas Olimpíadas, será a forma de seven-a-side, né? Que é o jogo de 7, que é um jogo, napolitano, super gostoso de assistir, porque ele é super rápido, que ele falou, 7x7, só a final que é 10x10, sai muito try, né? Os pontos são, os placar, embora o tempo seja curto, o placar é alto, né? Porque em 7, num campo grande, para você derrubar um cara com a bola na mão, você tem que correr bastante também, né? Então é muito interessante de acompanhar. Eu acho que o ouvinte até espero estar despertando o interesse dele para acompanhar na época o rugby e daí acompanhar o Javalis aqui em Bauru quando né, jogar e acompanhar na televisão também. E eu queria deixar um abraço aqui pro meu amigo Mário Domingues, que jogou com a gente no Mackenzie em 78 e 79, foi capitão da seleção brasileira, foi técnico da seleção brasileira e hoje mora no Canadá, é técnico de uma equipe do Canadá. Eu acredito que seja o brasileiro jogador que mais se destacou até o momento. Ele foi até homenageado pela Confederação Brasileira de Rugby. O Martoni é companheiro dele também. O Mário também foi já comentarista da ESPN. Então vou deixar um abraço aqui para um brasileiro que deu a vida ao rugby e está com ele sobrevivendo. Ou seja, temos uma joia não lapidada aqui, né? Fábio Fleury poderia muito bem hoje estar no Canadá, Estados Unidos, África do Sul, exercendo o rugby profissionalmente, né, Carlão? Até porque a gente falou, né? Jogadores vão até os 40 anos, pro Fleury que tá com 35. Poderia, beleza, né? Tá nativo ainda, Postinho de 20, né, o Fleury? Olha, eu sou muito melhor assistindo. Não joguei tão mal na minha posição, que era hooker. Pro ouvinte entender, eu tenho 1,62 m. Quem deve estar pensando, nossa, rugby, o cara é... Realmente, lá na Europa, a maioria é gigante. Os caras são muito fortes. Mas aqui... 1,62 quadrados, né, Fleury? Aqui na época eu era esportista de verdade, realmente tinha um condicionamento físico muito bom e a posição do hooker é de uma pessoa de menor estatura, porque ele vai no meio desse scrum que eu estava falando, né? Normalmente os que apoiam ele que são os monstros, né? Que são enormes. Vale a pena até para ver isso na televisão. Veja no rugby o condicionamento físico dos jogadores, que interessante. Tem cara até meio obesinho, não vou falar que é obeso, mas tem alguns assim, bem fortinhos e tal. E vão ver que as orelhas sempre machucadas também. Dente nem sempre também tem, né? Alguns até exibem a falta dele, né? E tem a proteção, são mínimas, tem um capacete que é meio de couro, feito de couro, que protege as orelhas e a cabeça, né? E alguma coisa de joelheira, alguma coisa assim. Mas não é como futebol americano, não tem nenhuma proteção armadura externa, tal. É ali no corpo. E não tem tanto segredo assim, realmente vai pro pau mesmo, como dizem por aí, né?
E por isso que muita gente vê como um esporte de agressividade, aquela coisa toda, porque esse contato é muito mais intenso. Pois não, Carlão? Não, eu queria falar, aproveitando o que o Heitor estava mencionando, a respeito do golfe, que de fato acho que é um esporte caro, né? O equipamento é caro, acho que talvez a manutenção do clube também seja caro, porque o espaço é muito grande, né? E os números que o presidente do clube de Bauru mencionou refletem isso, são 60 associados. Pouquíssimos. Né? Pouquíssimos, eu me sinto privilegiado. Uma vez eu fui lá com 2 colegas que são golfistas, né? O Lino Henriques, que é um assíduo ouvinte do nosso programa, e o professor Ari Maia, que é do Departamento de Psicologia. Eles me convidaram, eu fui um sábado de manhã com eles, acordamos cedíssimo, acho que era 6 horas da manhã, precisa acordar cedo, porque a atividade é ao ar livre. Então acho que o grande benefício do golfe é justamente isso, você está na natureza, né? Você caminha muito, porque o campo de golfe é muito grande, você tem que fazer os lances nos buraquinhos ali do campo de golfe, então você tem que se deslocar e caminhar por uma distância muito grande, mas ele é uma atividade que é praticamente individual, ela não tem a sociabilização ali, a não ser com o seu parceiro se você for fazer uma partida em dupla, né? Mas você pode fazer o seu jogo sozinho, você vai lá e joga as bolinhas no buraquinho e fica rodando. Eu acho um jogo muito interessante também o golfe, gostaria que fosse mais popularizado, inclusive com mais possibilidades de classes sociais, né, na prática, porque acho extremamente saudável, aquilo lá deve, para o trabalhador do dia a dia, caminhar, né? Ali você tem um exercício, um movimento que eu acho que pede fisicamente, mas ele não é nada que agrida tanto o seu corpo, né? Então eu acredito que para o trabalhador seria um esporte muito interessante. Fleury, eu cheguei a comentar, quando eu estava pensando nessa pauta, de um endocrinologista que fez o acompanhamento da minha saúde por um bom tempo, o Dr. Luiz Oliveira. E uma vez ele comentou comigo que ele joga golfe, ele mencionou que ele ia 2 vezes por semana ao campo e que ele chega a caminhar 40 quilômetros. Então ele faz as partidas dele, quer dizer, isso para a saúde é fantástico. Respirando ar puro. É uma maratona semanal, né? Respirando ar puro, na natureza, no verde, né? Porque o gramado é verde. Quer dizer, talvez ali para um relaxamento é uma atividade sensacional. Mas é uma atividade para quem gosta de estar sozinho, para quem gosta de ter um momento ali de reflexão, de autoconhecimento, e talvez seja a grande diferença do rugby, né? Que é de mais socialização, que você termina o jogo, vai tomar uma cerveja com o time adversário, comemora, come Existe lanche, uma confraternização um pouco maior. A impressão que dá é que o golfe, né, realmente você precisa de uma concentração, como em vários outros esportes, né, mas passa realmente essa paz, como você citou, né, Carlão? Essa reflexão durante a partida, esse momento um pouco mais tranquilo, né? Essa impressão, nunca pratiquei, não tive oportunidade ainda, mas... Eu sou um exímio praticante, Guilherme. No joguinho do Wii. Tá certo, as pessoas lembram do joguinho, que as coisas passam rapidamente, mas eu era um craque no golfe lá no Wii. Muito bacana. Só não tenho contato direto com a natureza, não né? tinha, era dentro de casa, na televisão. Agora, só para... É óbvio que o investimento do golfe é maior. Então a gente não pode, eu falo popularizar o esporte, seria um sonho, um desejo. Sim. Mas a gente sabe que um campo, para você ter aquele terreno é muito complicado, para você cuidar daquele terreno, o material é especial. Para jogar rugby você precisa de uma chuteira, um calção e uma camiseta e a bola. Já o golfe, você precisa de várias bolas, né? Vários tacos. Manter a grama sempre. Manter a grama. Então, a gente entende aqui a dificuldade. Esse é o detalhe. A grama perto do buraquinho lá do hole é uma grama especial. Tem que ter um tratamento para a bolinha correr, né? Um tapete. Ele é naturalmente eletizado. Nós gostaríamos que não. Assim, se o camarada for um pouco grosso na tacada, ele perde bolinha toda hora, né? Porque tá. Mas o interessante é que, como que vai ter as Olimpíadas no Brasil e a partir de quando que veiculou, confirmou que o golfe ia ser um esporte olímpico, conseguiu bastante investimento na federação, conforme falou o presidente da Federação Paulista, e eles estão com um projeto de levar o golfe para as escolas, criar o golfe, a prática do golfe, uma prática normal nas escolas, tanto particulares quanto públicas. É um projeto em conjunto com os clubes do estado de São Paulo. Esse projeto ele faz o quê? Ele capacita os professores de educação física para que eles consigam trabalhar e inserir o golfe para os alunos, desde pequeno.
Ele diz que com esse projeto, até o momento, são 1 milhão de pessoas beneficiadas nesse projeto no estado de São Paulo. O objetivo é que cheguem até 10 milhões. É uma coisa interessante que mostra o que o Thiago tinha falado, que o golfe, por precisar de mais desse benefício da Olimpíada, e da Olimpíada ainda no Brasil, que o Brasil compete nessa Olimpíada, ter de mostrar serviço, talvez seja bem mais beneficiado que o rugby. O rugby, ele, talvez se não fosse inserido na Olimpíada, talvez se não fosse a Olimpíada no Brasil, ele continuaria crescendo de uma forma muito parecida com o que vai crescer agora. O golfe não, o golfe tem uma oportunidade de crescer. Tá certo, portanto fica aí o registro, né, nessa matéria, e até rendeu um bate-papo muito bacana, né, tanto a respeito do rugby como também a respeito do golfe. A gente torce, né, a gente faz aí os votos para que esses esportes eles possam se popularizar ainda mais aqui no Brasil, e até no exemplo específico do golfe, que seja um pouco mais acessível, né? A gente sabe, a gente já comentou das dificuldades, mas que as pessoas possam ter um pouco mais de contato e conhecer um pouco melhor também esse esporte. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodouesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte vai ficando por aqui. Teve a minha apresentação, Guilherme Dias, também com Heitor Facini, né, com a matéria especial deste sábado. Comentários de Carlo Napolitano, Fábio Fleury, Thiago Pavini e também Heitor Facini. Equipe de reportagem, também com eles, né, Heitor Facini e Thiago Pavini, além de André Magalhães e Lucas Rueles. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.